Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã. Eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis vai ser o nosso texto de hoje, a partir do versículo 6, do versículo 24 ao 30. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 30, ok? Então você pode já se preparando para começar o seu tempo devoto com o nosso texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o 30. Mas antes de lermos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido, obrigado, Senhor Deus, pelo dia de ontem. Também te agradeço pela noite de ontem. Te peço, Pai amado, que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja de tudo quanto é mal. Durante esse dia, nos abençoe agora com a meditação da Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus, continuar te suplicando pela vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades na saúde, dificuldades na parte emocional, na vida espiritual, na parte financeira. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, dando sabedoria, prudência, conforto e perseverança, Pai, na jornada cristã. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor em nossas vidas. Nos abençoa agora com a meditação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 ao 30, diz o seguinte: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela. Essa mulher me disse: Dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo eu ao outro dia: Dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: Assim me faças que ele bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Muito bem, vamos meditar hoje no nosso devocional, 19 de agosto de 2020, e o versículo-chave está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 27, que diz: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? E o nosso tema é: quem me acudirá? Encaramos problemas e perplexidades em todas as fases da nossa vida. Procuramos a ajuda dos outros, de nós mesmos e finalmente procuramos em Deus. Quando afinal vamos a Deus levando nossa necessidade, sua resposta geralmente é: por que esperou tanto tempo para pedir ajuda? Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas ao invés disso devemos colocar tudo diante de Deus, através das nossas petições, pela oração, pela súplica e já com ações de graça. Uma das observações mais perturbadoras que tenho feito acerca de mim mesmo e de muitos outros é que, com frequência, há um lapso de tempo entre o momento em que tomamos consciência de uma dificuldade e o instante em que finalmente permitimos que Deus nos socorra.
Às vezes demoramos muito a pedir a ajuda do Senhor. Geralmente passamos pelo processo que gosto de chamar de 4 olhadas. A olhada para fora, em busca de ajuda nos outros. A olhada para dentro, conjugando nossas próprias capacidades. A olhada para o alto, buscando a ajuda de Deus. E quando não conseguimos resolver os nossos problemas, uma olhada para o futuro, na qual utilizamos o que o Senhor nos deu a fim de nos ajudar. A mulher de 2 Reis, capítulo 6, versículo 26 a 30, cujo filho tinha comido como refeição, correu para o rei de Samaria e disse: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde acudirei eu? A única saída em meio a esta calamidade mundial é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. A oração desta manhã é: Pai eterno, a cada necessidade ou ansiedade que nos oprimir, desperta-nos para praticarmos a Tua palavra, apressando-as ao Senhor e confiando no Teu cuidado para conosco. Amém. Muito bem, meus queridos, o nosso texto dessa manhã é um texto até que choca e faz uma alusão ao que tem acontecido nesses dias, nesses últimos dias, onde nós vemos 2 mães combinando que em um dia uma mataria o seu filho e então elas iriam comer literalmente o seu filho, porque estava com a miséria tão grande em Samaria, eles estavam sitiados, ou seja, o exército inimigo cerca a cidade, não deixa que ninguém entre, ninguém sai, não entra alimento, não entra nada. E eles então fazem essa estratégia de guerra para que as pessoas dentro da cidade comecem a passar fome mesmo e ficam doentes, ficam debilitadas. E aí às vezes o rei, ao ver essa situação, se entrega, ou então quando eles vão atacar a cidade não tem mais condição de reagir. E a situação estava tão grande e tão séria que eles estavam vendendo esterco de pombo para comer. Um judeu, um hebreu, jamais faria isso na sua normalidade, mas na desgraça eles estavam comendo então esterco de pombo. E no texto continua dizendo que 2 mães combinaram. Então um dia uma comeria o seu filho, iam fazer o cozido do seu filho, e no outro dia comeriam a outra criança, e no dia que ficou marcado para isso, a mãe não teve coragem de fazer. Vemos então um ato de desespero, e a gente às vezes fica pensando, como é que uma mãe faz isso, E a gente pensa e o desespero é tão grande e as pessoas chegam a fazer essas loucuras para sobreviver. O que a gente vai entender no nosso texto é exatamente a resposta para isso. As pessoas olham muitas vezes para fora, para o problema, tentam resolver do seu modo ou tentam buscar pessoas que não estão aptas para resolver e dificilmente buscam Deus para resolver. Às vezes eu fico pensando assim, quando a gente diz busca Deus que Deus resolve, Fica meio que complexa essa ideia, porque primeiramente a gente não vê Deus. Deus não é alguém visível, material, que está aqui conosco, que a gente pode sentar, contar o nosso problema e Ele então dizer, não, faça assim, assim, assim. Então acho que isso é uma das maiores dificuldades quando a gente diz, fala com Deus, vai buscar a Deus, porque Ele não está visivelmente na nossa frente. É diferente de eu procurar alguém quando eu estou com um problema financeiro, que tenha dinheiro e eu chego para ele, olha, me empresta aí esse dinheiro, depois eu lhe pago. Então fica muito mais plausível, muito mais visível e muito mais real a solução do problema. Mas quando a gente diz buscar a Deus, você já falou com Deus, já orou, também é outra ideia que muitas vezes quem está na aflição não consegue entender, Orar a Deus para quê? Como assim? O que é que Ele pode fazer? Como é que Ele vai solucionar o meu problema? Estou precisando de dinheiro, então como é que isso vai acontecer?
ou estou doente, eu preciso ficar bom, eu quero uma consulta, eu quero uma cirurgia. E fica muitas vezes limitando o poder de Deus exatamente por não vê-lo, por não saber como ele vai agir, por não ter uma resposta audível para suas perguntas. Mas quando nós falamos buscar a Deus, é porque muitos dos nossos problemas, eles se avolumam, eles ficam grandes, porque nós começamos a pintar ele diferente do que é realmente. Às vezes o problema ele é um problema sério, né? Mas a gente começa a acrescentar muitas coisas e vai transformando esse problema em algo impossível de se resolver, né? Quantas outras mães estavam também em Samaria, passando a mesma necessidade e talvez não cogitaram essa ideia de cozinhar o seu filho e se alimentar dele, né? Quantas outras pessoas tiveram outras atitudes. A ideia de quando dizemos busque a Deus ou fale com Deus é para que você entenda quem você é. Quando você ora, você não está engrandecendo Deus em nada, você não está mudando nada em Deus, no sentido de que Ele não vai ficar mais poderoso ou menos poderoso. Não é isso. A oração sempre é para nos colocar no nosso lugar e mostrar-nos quem é o nosso Deus. Quando estamos orando a Deus, estamos dizendo a Ele que nós estamos confiando nele. Quando estamos orando a Deus, nós estamos lançando sobre Ele os nossos medos, as nossas ansiedades, e muitas vezes isso faz bem à nossa alma, porque estamos dizendo: Senhor, só dependo agora de Ti para resolver essa situação. Não sei mais o que faço, eu vou lançar sobre Ti esse problema. E aí, quando a gente faz isso, o nosso problema que antes era gigantesco, ele já diminui muito, já fica num tamanho real. E logo após isso, às vezes, com calma agora no coração, com paz de espírito, sabendo que Deus está no controle, a gente começa a pensar de forma mais ordeira, a gente começa a concentrar realmente as nossas forças naquilo que é real e não naquilo que a gente estava imaginando e criando e enfeitando no problema. E às vezes a solução está perto e a gente não via porque a gente avolumou demais o problema e achou impossível de se resolver. Então a ideia é, quando a gente diz procure a Deus, fale com Deus, ore a Deus, primeiramente é isso, para a gente entender quem somos, entendermos quem Deus é, nos colocarmos realmente dizendo a Ele que confiamos nele. Os nossos problemas ficam no tamanho real, conseguimos ver o nosso problema de forma real, com a visão agora de que temos Deus para nos conduzir, e acabamos muitas vezes, por Deus, através do Espírito Santo, tendo uma orientação, começamos a ver saída nos problemas. Quando não, e a gente entende que Deus também faz isso ainda hoje, Deus de forma miraculosa, maravilhosa e graciosa, arruma alguém que nos ajude, ou Ele dá a solução da forma que Ele sabe dar melhor. Eu sempre digo que o possível nós temos que fazer, e Deus é que é o especialista no impossível. Então, quando chega ao ponto de não podermos fazer mais nada, é nesse momento que Deus então age. Tirando aqui um pouco de lado o assunto de problemas e de que precisamos confiar em Deus, e vendo a situação nas últimas semanas do que passou, né, e nós vemos tanta especulação e todo mundo querendo dar uma resposta para tudo que está acontecendo, todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer ser um juiz justo, ou alguém que vai achar coerência, ou alguém que vai achar normal, ou alguém que vai tentar dar uma cosmovisão bíblica para tudo que está se passando. E diante disso tudo, a única coisa que eu consigo entender e ver é que o homem, na sua maldade, o homem corrompido pelo pecado, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de cozinhar o seu filho e comer para matar a sua fome, e ele é capaz de fazer qualquer outra desgraça
que você possa imaginar na vida. Nós, ao invés de ficarmos tentando descobrir, falar, opinar, eu aprendi depois de velho e ainda estou aprendendo que tem muitas coisas que a gente não precisa ficar opinando, não precisamos dar nosso posicionamento, mas simplesmente chegar diante de Deus e dizer e clamar a Ele. Às vezes quem busca muito estar nas últimas notícias é porque tem um pouquinho aí de orgulho no coração e quer às vezes criar um problema na mídia social para estar subindo aí o seu ibope, para estar tentando de alguma forma trazer curtidas para as suas postagens. E eu fico assim meio temeroso de falar muitas coisas, porque eu acho que tem certas coisas que o silêncio é melhor. E diante do que tem acontecido, eu acho que o nosso papel como cristãos é orarmos a Deus, pedirmos graça a Deus para as duas crianças. Todas duas foram vítimas de um mundo corrompido pelo pecado, assim como essa criança no nosso texto, que foi morta e virou banquete para duas mães. Isso é o que o pecado faz no coração do mundo. O homem sem Deus, ele é capaz de fazer a maior atrocidade do mundo. No texto desse, como o de hoje, você fica pensando como uma mãe que deu à luz a um filho consegue tirar a vida do seu próprio filho e depois se alimentar dele. Eu acho que na minha consciência normal isso é algo impossível. Mas quando a gente olha para a depravação do homem, para a corrupção e para onde o pecado vai, para onde o pecado leva o homem, isso é possível e é algo que a gente fica pensando muito antes de tomar alguma decisão e falar. Então, diante dessas coisas, meus amados, quero dizer para vocês que orem, vamos orar, pedindo graça, misericórdia, pedindo sabedoria, pedindo que Deus nos dê mais coragem de falar do amor de Deus, porque é só isso que pode mudar o coração de um homem no seu delito e no seu pecado. Então, irmãos, diante das dificuldades, que a gente possa gritar logo ao Senhor, e eu com toda a minha convicção digo a você que Ele vai responder, Ele vai dar sim condição para que você consiga se livrar de todos os seus problemas. Então eu quero dar um bom dia aqui para a irmã Adriana e também agora eu vou falar direito, o ateliê da Garcia. Então que Deus abençoe também vocês, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nesta manhã queremos suplicar a Tua graça, Senhor Deus, em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, aqueles irmãos, amigos e familiares que têm enfrentado dificuldades, que já estão gritando por ajuda, mas esqueceram de falar contigo, Pai. Que possam ter, Senhor Deus, esse desejo de te procurar, porque em muitos momentos da nossa vida somente o Senhor pode nos acudir. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. O Senhor nos abençoa, Senhor Deus, diante dele, independente de como for. Derrama a Tua graça, Pai. Possamos ser gratos a Ti no final desse dia por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo diante das lutas. Obrigado, Senhor Deus, em nome e por amor de Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe vocês nesta manhã. Júlia Maria entrou agora, estamos encerrando o nosso devocional, mas amanhã, às 6 horas da manhã, nós estaremos novamente fazendo aqui o nosso devocional matinal com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã e um forte abraço no coração de todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser.